Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 19, do versículo 13 ao versículo 22. Isso aqui é a continuação aqui dos estudos que nós estamos fazendo. Vamos lá? Olha o que diz aqui o versículo 13 de Mateus 19. Então, trouxeram algumas crianças a Jesus, para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Nesse momento aqui, a visão dos discípulos é que as crianças iam apenas atrapalhar, ou que as crianças talvez não merecia estar ali no momento tal, que talvez a vontade de Cristo era atingir os adultos. Mas olha aqui o que acontece, olha o versículo 14. Jesus, porém, disse: deixe os pequeninos e não os impeço de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então mostra que primeiro levaram as crianças ali próximo de Jesus, já para ele colocar a mão. Para ele colocar a mão, orar, fazer alguma coisa. Os discípulos imaginou que as crianças poderiam atrapalhar. E Jesus falou, não, deixa eles vir. E aí no versículo 15, no finalzinho, diz que ele fez o quê? E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então Jesus deve ter o quê? Orado pelas crianças. Olha o versículo 6 que aconteceu aí, ó. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Isso aqui, em algumas bíblias, vai ter o título, que é aquela passagem do jovem rico. Então esse jovem rico, ele chega até Jesus, né, e pergunta bem assim, ó, Mestre, primeiro, fala bem assim, e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Olha o que Jesus responde no versículo 17. Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, que é a vida eterna, né? Guarde os mandamentos. Isso aqui, o que Jesus estava mostrando? Falou assim, você quer a vida eterna? A vida eterna é estar na eternidade, ou ser salvo, né? E estar com o próprio Cristo. Mas a vida eterna, que ele estava querendo dizer o quê? Com Deus. Aí Jesus, ele só responde assim, ó, guarde os mandamentos. Siga o que a palavra está dizendo. E aí a gente pega até uma situação aqui dos nossos dias que muitas pessoas acreditam que todas as pessoas vai estar com Cristo no céu, ou vai reinar com Cristo. Só que Jesus falou para esse jovem, falou para esse rapaz o quê? Siga, obedeça os mandamentos. Mas e o que aconteceu? O que o jovem respondeu para Jesus? Vamos ver? Olha o versículo 18. Ele lhe perguntou, quais? Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Observa aqui que Jesus, ele falou 6 mandamentos. Ele falou, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame o próximo como a você mesmo. Só que agora ainda está faltando o quê? Está faltando 4 para chegar nos 10 mandamentos. Mas ele fez esse resumo. A gente não tem um detalhe do porquê exatamente que ele fez isso. Mas a gente pode observar que Jesus não falou todos, mas falou esses aí. Por exemplo, né, um dos mandamentos que Jesus não falou, que é o quê? É amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses. É amar a Deus sobre todas as coisas. E essa foi uma das coisas que Jesus não falou com esse jovem, ou não foi escrito, pelo menos, mas a gente acredita que talvez Jesus não falou mesmo, realmente. E Jesus também, ele poderia fazer o quê? Ele poderia falar algo que ele vai falar lá na frente, mas ele não falou para esse jovem, que vai estar lá em Mateus capítulo 22, versículo 37. Quando pergunta para Jesus sobre os mandamentos, Jesus faz um resumo de todos os 10 mandamentos, ele se resume em 2. Que resumo é esse que Jesus faz? Ele fala bem assim, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus também poderia fazer esse resumo para esse jovem, mas não, Jesus, ele respondeu dessa forma, não matarás, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falsos testemunhos, mas também não falou do amar a Deus sobre todas as coisas. Mas mesmo assim, olha o que o jovem vai falar com Jesus, né, em relação aos mandamentos.
Talvez Jesus não falou no momento em amar a Deus sobre todas as coisas, porque talvez esse jovem não estava amando a Deus sobre todas as coisas. Aí você me pergunta, pastor Diego, como é que você sabe que esse jovem não estava amando a Deus acima de todas as coisas? Vamos ver aqui no decorrer aqui do que aconteceu. Vamos lá? Olha o versículo 20 de Mateus 19. O jovem disse, tudo isso tenho observado, ou quer dizer, tenho feito, né? O que me falta ainda? Aí Jesus respondeu assim para ele, ó, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Olha o que Jesus deixa bem claro, é nesse momento, Jesus não quer dizer para todos nós, se a gente fizer isso, a gente vai ter um tesouro no céu. Mas isso foi específico para esse jovem. Jesus falou bem assim, ó, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Jesus falou bem assim, ó, você vai ter um tesouro no céu, você vai adquirir um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Olha o que aconteceu no versículo 22. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Observa que esse jovem, ele ficou triste porque ele tinha muitas condições. Se ele fosse vender tudo realmente e dar aos pobres, provavelmente não, ele ia ficar sem nada. E provavelmente ele se apegava o quê? Ele se apegava à felicidade dele, provavelmente nos bens que ele tinha. Sabe aquela pessoa que quando começa a ter vários bens, e ele começa a ter paz apenas porque tem os bens e não porque tem Cristo na vida dele? E deixando bem claro que Jesus, ele não é contra as riquezas, de forma nenhuma. A Bíblia, na verdade, nos ensina que a palavra ele não é contra a riqueza. Na verdade, o pior mesmo, o problema, tá? É o amor ao dinheiro. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, vai dizer bem assim, ó, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Então a Bíblia vai mostrar aí que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque a gente observa que muitas guerras, muitas coisas, falsidade, roubo ou assassinato, muitas coisas acontecem por causa do amor ao dinheiro, não por causa do dinheiro em si, mas por causa de quê? Por causa do amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro. Porque o dinheiro, na verdade, ele tem que ser o nosso servo. Ele tem que ser o nosso escravo para nos servir. Mas muitas vezes nós somos escravos do dinheiro. Nós trabalhamos demais, fazemos demais, esforçamos demais por causa do dinheiro e depois gastamos o dinheiro para recuperar a saúde. E só lembrando, lembra uma passagem que fala sobre um homem chamado José de Arimateia? José de Arimateia foi um homem, um discípulo de Jesus. Ele era um discípulo meio que escondido porque ele tinha um pouco de medo ali em relação à sociedade. Mas depois que Jesus é morto e está ali na cruz, esse homem vai lá pedir o corpo de Jesus, José de Arimateia. E ele tinha muitas condições. E ele tinha o lugar onde Jesus, né, aquela pedra onde Jesus foi sepultado, esse local ali, né, para fazer o velório, era dele e era novo. As únicas pessoas que tinham o lugar daquele para enterrar alguém, onde Jesus ficou enterrado durante esses 3 dias, essa pessoa tinha que ter muitas condições. E ele tinha. E ele foi lá, pediu o corpo de Jesus e fez isso. E Jesus em momento nenhum pediu as riquezas dele. Em momento nenhum Jesus falou bem assim, olha, vende tudo que você tem e me segue. Por que isso? E a Bíblia deixa bem claro que ele é discípulo de Jesus. Por que isso? Porque a riqueza não mandava nesse homem. Mas nesse jovem que abaixou a cabeça e ficou triste, saiu porque tinha muitas posses, porque o dinheiro mandava na vida dele. Então antes de finalizar esse vídeo, vamos refletir sobre isso. O dinheiro está mandando na sua vida? E o dinheiro está mandando na minha vida? Eu tenho que parar para refletir também. Cada vez mais, tá bom? E deixa eu só falar mais uma coisa também. Se você chegou até aqui no finalzinho desse vídeo, tá gostando do conteúdo, tá contribuindo para você? Vai aí embaixo e ó, deixa aí o seu curtir, o seu legal, para ajudar também o canal a crescer e o YouTube entender que você está gostando do conteúdo. E se você não é inscrito no canal,
entra aqui, ó, dependendo por onde você está assistindo, vai aparecer uma bolinha preta aqui, ó. Se você não é inscrito, clica aqui, se inscreva no canal, ative o sininho como todos. Não apareceu? Entra aí embaixo e se inscreve, ative o sininho como todos, para toda vez que sair vídeo novo você vai ser notificado. E aqui vai estar aparecendo as playlists, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.